Vamos falar um pouco sobre legítima defesa e os seus excessos. Quando você está numa situação de legítima defesa, onde houve uma injusta agressão que foi respondida de maneira proporcional, às vezes fica muito fácil de você comprovar as duas coisas, faca contra faca, arma contra arma, braço contra braço. Porém, existem muitas situações em que existe um excesso de legítima defesa. Então o seu cliente, ele até um certo momento, ele está em legítima defesa. Então houve uma injusta agressão, ele respondeu a essa injusta agressão, porém nessa resposta ele extrapolou a questão da proporcionalidade. Ele acabou, sei lá, matando aquela pessoa porque ele achou que ia tomar um tiro e acabou continuando um pouco mais. Esse achou que ia tomar um outro tiro, ou esse porquê que ele houve o excesso, porquê que ele agiu em excesso, pode ser fundamental, principalmente no momento de um plenário, para você definir qual que vai ser o destino daquele seu cliente. Porque o excesso ele pode ser doloso, então o seu cliente ele estava em legítima defesa, ele reagiu à legítima defesa, eliminou completamente aquela injusta agressão que estava ocorrendo contra ele e ele resolveu que ele ia terminar o serviço e matou o cara. Ele vai responder por homicídio doloso. Ah, mas tinha legítima defesa no começo. Não importa, o excesso foi doloso, então ele vai responder por homicídio doloso. Porém, pode ser que o seu cliente ele não saiba manusear uma arma e no momento em que ele estava lá respondendo aquela injusta agressão, no momento em que ele estava discutindo com aquela pessoa e evitando aquela injusta agressão, ele acabou disparando aquela arma porque ele não sabia mexer na arma direito. Então ele agindo com negligência, imprudência ou imperícia, ele dispara aquela arma, ou ele dispara, ele foi tentando evitar que aquela pessoa viesse para cima dele, ele atira num lugar, só que aquele tiro ricocheteia naquele local e atinge outra pessoa, não importa, o que importa é, por imprudência, negligência ou imperícia, ele acabou extrapolando da sua legítima defesa. Então houve um excesso culposo de legítima defesa. Qual que é a consequência disso? O seu cliente responde por crime culposo. Também pode ter um excesso exculpante. Exculpante porque nós vamos para aquele conceito de culpa, lá na questão da inexigibilidade de conduta diversa. Então o teu cliente, ele reagiu a uma injusta agressão, porém por algum motivo que cause a ele inexigibilidade de conduta diversa, ele extrapolou daquela legítima defesa. Por exemplo, ele atirou naquela pessoa que estava prometendo que iria matar a sua família. Então ele atirou porque aquela pessoa ia matar ele também, então ele atirou naquela pessoa, só que ele ficou na cabeça dele pensando, mas se eu deixar esse cara viver, ele vai em algum momento terminar esse serviço. Se eu deixar esse cara viver, ele vai ser sempre uma ameaça à minha família, porque ele disse que não importa o que aconteça, ele vai terminar o serviço, ele vai tirar de mim as pessoas que eu amo. Então, houve a legítima defesa, porque houve a injusta agressão e eu reagi a essa injusta agressão, houve o excesso, e esse excesso é um excesso exculpante. E a consequência é a mesma consequência da inexigibilidade de conduta diversa, que exclui a culpa, portanto, pode gerar, inclusive, a absolvição do seu cliente.